Boa noite, gente. Boa noite. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Muito bom estar aqui novamente, né? Já faz um tempinho já e quase que não deu certo dessa vez, né? Mas eu consegui mobilizar lá as datas lá e eu acabei fazendo... A palestra que eu ia fazer hoje era em Fernandópolis, mas aí eu acabei mobilizando e troquei e aí deu certo de vir aqui. E é sempre um prazer estar podendo falar para nós, porque eu costumo dizer, gente, que o fato de estar aqui na frente não representa absolutamente nada, tá? Cada um tem o seu caminho de volta para casa. Recentemente eu estava conversando com um amigo e ele falou assim: olha, eu desisti de igreja católica, evangélica, de espírita, desisti de tudo. Eu falei, porque não... Eu falei, mas por quê? Qual o motivo? Ele falou, eu estou cansado de ver as pessoas subirem na tribuna, falar bonito e no dia a dia não faz aquilo que falou. Eu falei, é assim então? Eu falei, meu amigo, o dia que eu fizer tudo que eu falo na tribuna, você não me vê mais aqui na Terra, eu estou em Júpiter, né? Não é assim. Eu falei, nós estamos falando aqui na frente de metas a serem atingidas, inclusive pela gente, tá? Ninguém tem estrela na testa, o único que tinha foi há 2000 anos. Todos nós estamos no mesmo aprendizado, né? O Roberto falou de todas as atividades que eu tenho, de 15, 20 palestras por mês, aquela coisa toda. Isso não é caridade, não é nada de especial, isso aí é consequência da dívida, né? Pela palavra um dia eu distorci e desviei as pessoas do bom caminho no passado, hoje eu tenho que fazer o contrário e trazer de volta. Não tem nada de especial nisso não. Caridade é outra história, né? A gente tem que fazer o nosso caminho de volta para casa. Então é obrigação mesmo. E aí eu trouxe um tema aqui que é para nós. Vocês têm facilidade de perdoar? Difícil, né? E sabe por que a gente tem dificuldade em perdoar? Porque a gente não se perdoa, gente. O auto-perdão é o primeiro passo. Enquanto eu não me perdoar, eu não vou perdoar ninguém. Enquanto eu não me aceitar, eu não vou aceitar o outro. Enquanto eu não admitir que eu erro, eu não vou ser tolerante com o erro do outro. Jesus falou, primeiro tirar a trave do seu olho, para depois você querer tirar o cisco do olho do irmão. Senão será cego produzindo cego, ambos cairão no precipício. Então é isso que a gente tem que fazer. Como é que eu posso querer perdoar alguém? E a gente confunde também perdoar em esquecer a ofensa. Isso não existe. Isso não existe. A gente fica se culpando, se punindo, porque a gente acha que eu deveria voltar a mesma amizade que eu tinha com aquela pessoa quando perdoa. Esquece isso, gente. Às vezes a traição foi muito grande, às vezes o prejuízo financeiro foi muito grande. Não dá para você voltar a confiar naquela pessoa como era antigamente. Sabe? Jesus mesmo falou, seja manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Se foi picado, fica esperto a próxima vez. Agora, perdoar na terra já é perdão, sabe o que? A partir do momento em que eu estou brigado com o Roberto e ele me magoou, eu não quero olhar para a cara dele, tá bom, mas de repente eu fui numa festa, cheguei lá e cruzei com o Roberto. Tem gente que fala, acabou com o meu dia, acabou com a minha festa, né? Não, perdoar é eu estar no mesmo ambiente que ele no canto dele e eu no meu, mas eu não sofrer com a presença dele. Isso já é perdão. Olha, aquela pessoa me fez mal um dia, infelizmente, tal, mas eu não tenho raiva, desejo tudo de bom para ele, mas eu não quero mais estar perto. Isso é perdão. Tá? A gente acha que perdoar é voltar a fazer as mesmas coisas que fazia antigamente. Por isso que a gente fica se punindo, porque fala, gente, eu não sou uma pessoa boa, porque eu não perdoo, porque eu não aceito mais aquela pessoa. Então vamos rever tudo isso aí, porque senão a gente vai ficar se punindo, se culpando e batendo no peito ali, minha culpa, minha máxima culpa. Chega de culpa, né? Fala a verdade. Jesus nos libertou dessa culpa há 2000 anos. O que ele fez com a prostituta? Ele entrou na frente, os homens tudo com pedra na mão, e ele pegou e falou, aquele que não tiver culpa, tira a primeira pedra. Mas não ficou nisso. Ele pegou uma varinha e escreveu na areia, traição. E o homem que já tinha traído, disfarçadamente ele jogou a pedra dele e foi embora.
E ele colocou ganância. E o homem que era ganancioso, ele jogou as pedras e foi embora. E ele foi colocando o que cada um carregava no seu coração. Aí ele falou: onde estão aqueles que te julgavam? Falou: se foram. Falou: eu também não te julgo. Vá e não peques mais. Ele matou o pecado ali. Porque ele falou: não interessa o que você fez de errado até agora. Põe uma pedra em cima e começa do zero. Começa de novo. Ah, mas e tudo que ela aprontou no passado, não vai ter consequência? Vai, claro que vai. Mas não precisa ser agora. Talvez nessa encarnação ou na outra, ela vai ter alguém que vai trair ela, o marido vai procurar a prostituta e ela vai fazer ela sofrer, ela vai ter que sentir na pele o que ela fez, né? Mas isso é motivo para depois, o resgate dela. Mas isso é castigo também de Deus? Também não é castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Jesus deixou claro: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, eu plantei, eu colho. E a gente nem sempre gosta de colher. E aí a gente quer arrumar um culpado. Mas Jesus, sabendo disso, ele também falou: é a cada um segundo suas obras. Não adianta querer terceirizar a tua infelicidade. É assim que funciona. Olha o que diz Obras Póstumas: o inferno está no próprio coração do culpado, que tem os remorsos do seu castigo, não mais todavia eterno, e ao mal, que toma o caminho do arrependimento, se depara de novo com a esperança, sublime consolação dos desgraçados. O que está dizendo aí? Está dizendo que céu e inferno está dentro de nós, não é um lugar que a gente vai, é aqui, ó. A pessoa fala: mas se eu tivesse dinheiro, um pouquinho mais de dinheiro, eu vivia um pouco mais feliz. Será? Quanta gente que tem muito dinheiro está se matando, está em depressão, está sofrendo. Quanta gente que não tem o que comer à tarde está sorrindo. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça que dinheiro traz felicidade. É uma mentira. Quer conhecer um monte de gente infeliz? Vocês querem conhecer? Vai na casa lotérica. Um monte de gente infeliz. Um monte de gente dizendo para Deus assim: o Senhor errou na minha programação reencarnatória, então ajude com que eu ganhe esse dinheiro para que eu possa consertar o seu erro. Aprenda a gostar do que é, aprenda a gostar do que tem e aprenda a gostar do que faz. Isso é o resumo para ser feliz. Quando eu gostar do que sou, sem querer ficar me alterando, ou fazendo isso, fazendo aquilo, estética, isso, não adianta, estou ficando velho, estou ficando barrigudo, estou ficando careca, não tem jeito. Quer dizer, tem jeito, mas esse jeito envolve dinheiro, e se envolve dinheiro também nem sempre traz felicidade. Então para que eu tenho que aprender a respeitar meu limite? É o que eu dou conta, sabe? Aprender a gostar do que tem. Eu não preciso ter tudo, não preciso ter tudo. Só porque o outro tem, eu tenho que ter? Eu já tive no passado, não valorizei, por isso que eu vim sem agora. E aí, aprender a gostar do que faz, para não chegar domingo à noite e falar: amanhã é segunda, tem que trabalhar. Então é isso. O céu e o inferno está dentro de nós. Enquanto eu não entender isso, eu vou ficar arrumando culpado. Eu seria mais feliz se minha esposa não desse tanto trabalho, se meu marido não fosse tão difícil, se meus filhos não dessem tanto problema, se eu tivesse um emprego melhor, o patrão menos chato, ganhasse mais. Quer dizer, alguém tem que ser responsável pela minha infelicidade. E não é por aí. Então, quanta lição tem que aprender? Como amar a si mesmo? Né? Qual a fórmula para efetivar o perdão verdadeiro? A gente não sabe também. Qual o remédio para o melindre? De quando a gente descobriu isso, né? Faz 160 anos que o espírita está procurando remédio para o melindre. Não acha, né? Olha lá. Como vencer os conflitos sexuais? 95% das separações de casais que tem hoje tem a ver com sexo. E o sexo tem a ver com aquele pecado. Isso pode, isso não pode, isso não... Gente, você está com teu marido, tua esposa, teu parceiro, tua parceira dentro do teu quarto ali, acabou. Se está todo mundo concordando, para com esse negócio de pecado. É isso aí, a pessoa não encontra em casa, vai procurar fora. Não estou dizendo que isso é certo, mas eu estou dizendo que é infeliz. Vamos aprender
a respeitar. Olha, gosta, não gosta, mas não vamos deixar essa questão do pecado fazer parte da nossa vida. Chega disso, sabe? Está na hora da gente rever isso aí, fazer diferente. Era para a gente estar fazendo um seminário dentro da casa espírita para falar de sexo. Espiritismo é mente aberta, a gente precisaria fazer disso. Como amar inimigos, como discordar e criticar sem gostar menos, é outra dificuldade que a gente tem. A gente tem dificuldade de aceitar uma crítica de um amigo. Por quê? Porque a gente acha que amigo é aquele que chega e dá tapinha nas nossas costas e concorda com todas as asneiras que eu falo e faço. Então, falando sobre o perdão, vamos falar também sobre como pedir o perdão. Tá? Tem um livro que chama Céu e Inferno, da doutrina espírita, que ensina 3 passos que a gente faz para poder reparar um erro. Eu vou pegar a Paty de exemplo, pode ser? Então tá bom. Então vamos supor que ontem à noite eu estava com a Paty e a gente se desentendeu e eu falei um monte para ela, deixei ela magoada, chorando lá e fui embora, tá? Fui para casa, dormi. Hoje de manhã eu acordei e eu falei, puxa vida, por que eu falei daquele jeito com a Paty ontem? Então o que é? Céu e inferno. O primeiro passo, desejo de melhora, que é o arrependimento. Mas o fato de eu estar arrependido adiantou alguma coisa para ela? Não, né? Ela continua magoada lá comigo, chorando. E geralmente, antes disso eu vou falar uma coisinha. Quem daqui já se arrependeu de ter falado ou não ter falado, ter feito ou não ter feito alguma coisa, fica feliz. Isso já é um pouquinho de evolução, sabe por quê? Porque nós já estamos chegando à conclusão, nós já estamos admitindo que eu poderia estar errado. Porque a maioria não admite. A maioria não admite que está errado. Tá? Então tá bom, mas arrependimento não basta. E aí geralmente atrás disso vem o sentimento de culpa. Eu me sinto culpado. O fato de eu estar arrependido, me sentindo culpado, adiantou alguma coisa para a Paty? Não. O que eu tenho que fazer para reparar o meu erro com ela? Pedir? Pedir perdão, pedir desculpa, né? Que seria o próximo passo, que é o esforço de superação. Mas vamos tentar simular uma situação aqui. Depois vocês me falam se vocês concordam ou não. Vamos supor que eu quero reparar o meu erro. Então eu vou seguir os 3 passos que a doutrina espírita me pede. Eu vou chegar para a Paty e falar, Paty, você me perdoa, eu estou arrependido, estou me sentindo culpado, eu não deveria ter falado com você daquele jeito. Fui sincero, fui. Mas vamos supor que ela não esteja preparada para me desculpar. Então ela pode ter uma reação assim. Agora você deve pedir desculpa? Quando você me humilhou na frente de todo mundo lá, você não pensou nisso? Ela não pode ter essa reação? E aí, eu não esperando essa reação dela, eu vou acionar o mecanismo de defesa, que é o orgulho, é não querer ser julgado, e eu vou contra-atacar. Você quer saber de uma coisa? Eu já vim aqui, já me rebaixei, pedi desculpa. Se você quiser aceitar, aceita. Se não quiser, problema teu. E vou embora eu magoado. Quer dizer, o que adiantou eu estar arrependido, me sentindo culpado? Vocês perceberam por que nós temos dificuldade em pedir desculpa? Nós temos medo que aquilo será usado contra nós depois. É o orgulho que está por trás disso aí. Então, qual deveria ser o comportamento correto? Eu chegar lá, dizer que eu estou arrependido, me sentindo culpado e pedir desculpa. Se ela tiver essa reação, eu tenho que virar as costas e ir embora em paz, porque todos nós temos o direito de errar, mas nós temos a obrigação de reparar o nosso erro. A partir daí, se ela não me desculpar, o problema já é dela, não é meu, né? Peraí que eu vou compensar você daqui a pouco, tá? Por enquanto você é a malvada que não me perdoou. Mas tudo bem. Então, é assim que a gente tem que entender. Porque se eu ficar só no arrependimento e na culpa, eu gero uma coisa que se chama remorso. Eu fico só no arrependimento e só na culpa. E eu gero uma coisa que se chama remorso. Ou seja, os arrependidos que nada fazem para se desculpar. A gente se arrepende. E olha como que a coisa é grave. Eu fico arrependido, me sinto culpado, não peço desculpa.
Daqui a pouco acontece outra situação, eu me arrependo, fico culpado, aí daqui a pouco outra pessoa me ofende, eu fico magoado, a pessoa não vem pedir desculpa, nem eu consigo perdoar. E daqui a pouquinho eu não quero mais sair de casa, porque o que acontece? Eu corro o risco de cruzar com algumas dessas pessoas e eu acabar me machucando mais ainda. Aí é onde eu entro em depressão e eu começo a dizer o seguinte: olha, vai vocês, eu deixo aqui no meu cantinho, eu não quero sair, senão vou ter que me arrumar, vou ter que me trocar. Então eu começo a inventar desculpa para não sair de casa, falando que gosta de ficar em casa, mas é mentira. É porque não quer estar em contato com outras pessoas, tá? Querer melhorar, sentir-se culpado e nada fazer é muito doloroso. Se eu me deixar levar pela culpa, eu fixo minha mente no erro e não na reparação. Por que tudo isso acontece? Agora eu vou compensar, tá? Então o que acontece? Hoje eu preciso fazer o quê? Entender esse processo. Por que a gente sofre? Vou dar um exemplo para vocês. Já aconteceu de você estar andando na cidade e de repente cruzar com uma pessoa e conversar um pouquinho e sair mal de perto daquela pessoa? O nome disso é psicosfera. André Luiz explica, está vendo a imagem lá? Em volta de nós, de todo mundo, tem a nossa psicosfera. Essa psicosfera é uma energia criada pelo nosso pensamento. Então vamos supor, eu sou uma pessoa negativa, pessimista, de mal com a vida, tudo está errado, tudo tem... Então eu fico arrumando culpado para tudo. O que acontece? Eu criei uma psicosfera negativa. Vamos supor que a Paty, ela é uma pessoa otimista, de bem com a vida, está sempre bem. Ela criou uma psicosfera positiva. Aí eu estou na cidade, encontro ela, a gente conversa um pouquinho, bate papo e tal. A nossa psicosfera está se misturando, tá? Como a minha era negativa, eu saio de perto dela e falo: nossa, foi tão gostoso encontrar a Paty, né? Por quê? Eu peguei um pouco da energia boa dela. E ela sai de perto de mim e fala: vixe, o Chico estava carregado, né? Por quê? Porque ela pegou a minha negativa para isso aí. Mas ela sendo otimista, daqui a pouquinho ela recupera e volta. Então eu vou dar um conselho para todo mundo, para nós, tá? Quando vocês forem na praça, em qualquer lugar, nesse momento aqui, está todo mundo um perto do outro. A nossa psicosfera está se misturando. Na cidade, você vai numa festa de peão, você calcula, gerando bebida e droga e não sei o que, tá? Nós estamos passando perto daquelas pessoas e a nossa psicosfera se misturando. Tem pessoas que chegam em casa e aí falam: nossa, eu fui na cidade agora, mas voltei com uma dor de cabeça, estou mal, e vai tomar remédio. Não faz isso. Não faz isso. Começa a acreditar na psicosfera. Chega em casa, vai o seguinte: vai lá, toma um banho, vai no teu quarto, abre o evangelho, lê um trechinho lá, pede proteção e se dá um autopasse. Sabe o que é o autopasse? É você pegar, se imaginar nu, fecha teu olho, imagine que você está com o corpo todo ensaboado e você começa a fazer assim, ó, como se estivesse tirando aquela espuma e jogando fora, passando assim, vai jogando fora tudo, vai passando a mão, você vai começar a se arrepiar inteirinho. Você está tirando toda a energia negativa que estava em volta de você. Se em 15 minutos você não melhorar, aí você vai tomar medicação. Mas não tome. 80%, posso falar com certeza, 80% das vezes você vai melhorar com a oração e o autopasse. Tá? Pode ter certeza. Porque é uma energia negativa que nós pegamos pela psicosfera. Explicando assim que é a psicosfera, fica fácil, porque André Luiz complica. Olha o que ele fala, ó. O pensamento é força energética com cargas vigorosas, e o sentimento dá-lhe qualidade de vida, tornando o psiquismo humano o piso de formação e ambientes em todo lugar. Ele complica bastante, mas resumindo, a psicosfera é isso, é a energia que cada um tem. Quem já foi no Chico Xavier quando ele estava vivo? Alguém foi aqui? Nem eu. Você foi?
Então, diz que 100 metros de distância, estava lá no fim da fila lá, a pessoa era envolvida de uma emoção que às vezes dá vontade de chorar. O que é isso? A psicosfera dele ia até lá no fim da fila. Olha só a psicosfera do Chico. A nossa não, a nossa aqui, meio metro, né, no máximo. Vai exagerar ainda. Tem uns que até retraíram. E aí o que acontece? Imagina, agora dá para entender o tamanho de Jesus, a grandeza de Jesus, que a psicosfera dele pega o planeta inteiro. Dá para entender o tamanho de Jesus agora? A energia. Exatamente. A psicosfera dele pega o planeta inteiro. Então aí a gente vai entendendo a grandeza de Jesus. A psicosfera é esse retrato aí. Então, o Livro dos Espíritos traz a questão 661, a resposta: aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, apenas o obtém ao mudar de conduta. Tá? Tem gente que põe soneca de manhã, depois aperta, soneca de novo e aperta de novo, e mais soneca de novo, até aí levanta de última hora, levanta correndo, toma um café correndo, vai sair da garagem, já começa a xingar o outro que está devagar na tua frente, porque o domingueiro fica em casa, essa criatura, e depois chega no serviço atrasado, e já discutir com todo mundo, e aí chega a noite, ele faz uma oração do Pai Nosso e acha que está aqui com Deus. Daí vem o medo da morte. Tá? Por quê? A pessoa, é culpa de quem a pessoa está atrasada? É dela mesma. 10 minutos de sono não vai fazer diferença nenhuma para a pessoa, nenhuma, sabe? Então é necessário a gente começar a rever nossos conceitos, fazer diferente a partir de agora, porque senão a gente vai ficar eternamente arrumando culpado para tudo. Eu não sei se eu contei essa história, mas eu vou contar de novo para vocês, que alguns com certeza não ouviu. Dr. Isaías Claro, não sei se vocês já ouviram falar, promotor de justiça da cidade lá de Oswaldo Cruz. Há mais de 20 anos atrás ele veio em Fernandópolis, contou uma história e eu nunca mais esqueci dela. Diz que aconteceu com ele lá no gabinete da promotoria. Chegou uma garota de 15 anos, grávida, que o pai tinha botado ela para fora. E aí ele pegou e chamou aquele pai e tentou de todas as maneiras fazer aquele pai perdoar aquela filha. Não tinha acordo. Ele falou: ela me pediu espaço, me pediu liberdade. Eu falei: eu te dou a liberdade, mas se você me aparecer grávida, você vai criar essa criança longe daqui. Eu falei: então não tem acordo. Ele tentou de tudo fazer aquele pai perdoar aquela filha. Não tinha acordo. Até que ele apelou. Ele falou assim: o senhor tem religião? Ele falou: tem sim, senhor. Ele falou: na sua religião o senhor ora o Pai Nosso? Ele falou: sim. E todas as noites da minha casa também. Ele falou: então o senhor faz favor, começa a orar o Pai Nosso em voz alta, dentro do gabinete da promotoria. E ele começou: Pai Nosso que estás no céu. Quando ele chegou na parte: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, ele falou: para um pouquinho. Ele falou: como é que o senhor tem capacidade de pedir perdão para Deus das suas ofensas, se o senhor não tem capacidade nem para perdoar sua própria filha? Falou: eu espero que o senhor engasgue cada vez que o senhor chegar nessa parte do Pai Nosso. O senhor está dispensado para ir embora. Passou um tempo, teve nova audiência. A menina chegou lá e falou que: olha, meu pai me chamou de volta, falou que eu posso criar a criança em casa, tá tudo bem e tal. Ele falou: tá tudo certo então, tá tudo bem, não preciso chamar teu pai aqui. Não, tudo bem, tá tudo certo, pode arquivar e tal. Ele falou: tá bom. Aí disse que quando a menina foi saindo, ele falou: fala pro teu pai que ele está liberado para rezar o Pai Nosso, né? Não vai engasgar mais. Então, porque desse jeito a gente sai achando que estamos 100% certos de tudo, que somos dono da verdade. E aí o que acontece? A gente sabe que tem que respeitar a opinião do outro também. E essa é a parte difícil. Por isso que todos nós estamos em aprendizado. Não tem ninguém com estrela na testa. A gente precisa começar a fazer diferente, para que o resultado seja diferente. Senão a gente fica eternamente criando culpados na nossa vida. Então, começa pelo perdão. Começa se perdoando, se aceitando.
gostando de você, gostando do que tem, sem ficar desejando. Pode observar, a gente fala, eu queria uma TV de 80 polegadas, tá? Você sofre, vai lá, faz 10 parcelas, compra, você curte ela uma vez ou outra, aí daí a pouquinho você já começa a vencer as parcelas, você já começa a falar, nossa, se eu não tivesse feito isso, né? Aí daí a pouquinho vai querer trocar o carro tá bom, mas para que vai pegar um zero? Não, aí é 60 parcelas, e aquilo vai ficando, e aí a gente vai ficando desanimado e fala, mas por quê? Para que eu tenho que desejar tanto? Só porque o outro tem, eu sou obrigado a ter? Eu não sou obrigado a ter, eu não preciso. Eu tenho que aprender a ficar feliz com a conquista do outro. Eu tenho um amigo lá em Fernandópolis que ele chega para mim e ele fala assim, olha, toda vez que eu troco o carro eu só mostro para você, eu só falo para você que eu troquei, foi porque eu sei que você não vai me desejar mal. Eu falo pelo contrário, eu fico feliz com a vitória dos meus amigos. Eu falei, porque se eu trabalhasse que nem louco igual você, porque eu falei para ele, eu falei, você é doido para trabalhar. Eu falei, eu não tenho tanta vontade de trabalhar desse jeito, né? E eu falei, mas se eu fosse com você eu também teria, mas eu não quero, eu não faço questão, mas eu fico feliz com a tua vitória. Que bom que você conseguiu, né? Mas a gente vai contar para os outros, já falando, o cara deve estar roubando, porque eu ganho mais do que ele e ele conseguiu trocar o carro, e conseguiu comprar TV, conseguiu reformar a casa. Então, se a gente for feliz com o que tem, a gente nunca vai cobiçar nada de ninguém, a gente vai ser feliz e pronto, e vai ficar feliz com a vitória dos outros também. Então é hora da gente rever nossos conceitos e fazer diferente. Eurípides Barçanufo diz, feio o dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. Todo mundo conhece a história do filho pródigo. Eu me considero filho pródigo, e vocês? É vaidade da minha parte ou não? Eu sou filho pródigo, tenho certeza. Lembrando que filho pródigo é filho problema, tá? Não é filho prodígio, não. Eu me considero filho pródigo porque é filho problema, né? Qual foi a parábola de Jesus? O filho pródigo, o filho problema, chegou para o pai e falou, pai, estou cansado dessa vida no campo, quero a minha parte da herança que eu vou cuidar da minha vida. O pai vendeu metade dos bens, deu para ele saiu para o mundo, perdeu aqui, perdeu ali, foi passado para trás, daqui a pouco você viu sem nada. Voltou para casa? Claro que não. O que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? Essa é a preocupação. Aí ele pegou e foi trabalhar numa fazenda, mas o problema é que uma noite ele acordou e se viu literalmente dormindo com os porcos ali. Chegou no fundo do poço mesmo. Ele acordou na madrugada e falou, gente, eu não mereço nem ser chamado de filho. O que eu fiz com meu pai não tem perdão. Ele falou, mas quer saber de uma coisa? Eu vou voltar e vou trabalhar de empregado com meu pai, porque os empregados do meu pai vivem com muito mais dignidade do que eu. Aí ele decide voltar, o pai fica sabendo, mata uma novilha, fazendo uma festa para comemorar, contrariando outro filho. Falou, o senhor nunca me deu um carneiro para comemorar com meus amigos, isso aí vai lá e perde tudo, e o senhor ainda faz uma festa? Falou assim, essa é a ovelha que estava desgarrada, que hoje volta para o rebanho. Falou, você sempre esteve do meu lado, sempre teve meu apoio, e outra, tudo que sobrou agora é teu, né? Agora eu pergunto, por que a gente não volta para casa antes de estar dormindo com os porcos? Não precisa estar lá no fundo do poço, não precisa ter que engolir o orgulho lá embaixo, a gente poderia voltar agora. Mas sabe por que é difícil voltar para a casa do pai? Porque o pai nos espera com uma festa, de braços abertos. Mas é difícil voltar para casa, por quê? Porque quando eu e todos nós pegamos os bens do pai, que foram todas as encarnações que nós tivemos poder, nós tivemos dinheiro, aí fomos pobres, aí quando eu tinha dinheiro eu abusava, eu comprava as pessoas, eu humilhava, eu maltratava, eu feria, mandava matar, e aquela coisa toda, e aí depois eu era pobre, eu me vingava de todo mundo, e virava obsessor, aquela coisa toda, enfim, hoje se eu quiser voltar para a casa do pai, eu vou ter que fazer exatamente o mesmo caminho de volta. Aquele que eu derrubei eu tenho que levantar, aquele que eu humilhei eu tenho que pedir perdão, aquele que eu feri eu tenho que curar as feridas. Está acontecendo isso com vocês ou não? Seja em casa ou seja no trabalho,
pessoas difíceis, pessoas complicadas de conviver, no trânsito, que a gente tem vontade de pegar e torcer o pescocinho só umas 2 vezes. Então, essas pessoas estão dizendo para nós hoje: olha, você vai ter que aprender a me amar se quiser voltar para casa. Eu sou um degrauzinho na tua vida. Essas pessoas difíceis são os degrauzinhos na nossa vida para a gente voltar para casa. Mas como que é difícil, né? Como que é complicado. A gente tem muito medo de errar. Esse que é o problema. Eu já errei tanto na minha vida que eu tenho medo de errar. E sabe o que a gente faz nessa encarnação? Enterra os talentos, por medo de errar. E Jesus diz o seguinte, lá em Lucas capítulo 15: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, Jesus fica muito mais feliz com aquele que errou e se arrependeu. Não importa quantas vezes ele tem errado e se arrependeu, mas ele pelo menos ele está tentando. Quem são os 99 justos? São aqueles que batem no peito e falam: eu nunca errei, mas não tentou, enterrou o talento, foi um covarde, jogou mais uma encarnação fora porque não fez nada. Então vale muito mais o que erra e que se arrepende. Para Jesus é assim. Então é isso, gente. É a história de cada um de nós aqui. Cada um vai ter o seu caminho de volta para casa. Agora, posso falar uma coisa? Tem muita gente questionando: porque agora é a regeneração, agora vai ser a separação do joio do trigo, quanta gente vai ser banida do planeta, e não sei o que, tem tanta gente preocupada com isso. Eu falo uma coisa: o que Jesus falou? 2 coisinhas simples, para a gente permanecer aqui, para ser um discípulo dele. Faça para o outro aquilo que gostaria que fizesse para você. É só isso. Já aconteceu com vocês de pegar e fazer uma caminhada e levar uma garrafinha de água? Na ida você já bebeu tudo porque esse calor está insuportável. Na volta você vem com a língua colando no céu da boca e você fala: nossa, se alguém me desse uma garrafinha de água gelada aqui agora, eu bebia no gargalo, né? Sem tirar da boca. E por que quando a gente está andando na rodovia, a gente vê um andarilho num sol de meio-dia, com uma mochila nas costas, a gente não para dar uma garrafinha de água para ele? Às vezes você está vindo de uma excursão, está em ônibus, aquela coisa toda, falta 3 horas para chegar em casa, barriga roncando, você fala: olha, vontade de chegar em casa, pega um arrozinho branco, esquenta no micro-ondas, frita um ovinho ali e fala: bom, pelo menos vai dormir de barriga cheia, né? Aí chega alguém, bate na nossa porta, e a gente cata um monte de sacoinho, de pacotinho de bolachinha aberta, acesa, aberta, né? E entrega para ele, para desencargo de consciência. E ele também quer comer um arrozinho quente. Não custa nada a gente pegar um pote de sorvete vazio lá e põe lá um arrozinho, uma mistura que sobrou e alguma coisa, esquenta no micro-ondas, tampa direitinho, dá 3 garfinhos descartáveis para ele e fala: tó, come com teus amigos lá quentinho. É só fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para a gente. É só isso que Jesus espera de nós. Só isso já é o suficiente para a gente permanecer aqui na terra para a regeneração. Só isso. Isso é trabalhar perdão. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se age perdoado, o que equivale a dizer que não seremos perdoados desde que não perdoemos. É isso aí. Essa é a nossa história. Não trouxe novidade nenhuma, né, gente? Mas a gente muitas vezes finge que esquece de tudo isso, porque é mais fácil se lamentar, porque a maioria está se lamentando, mas a maioria faz parte da porta larga que Jesus se referiu. Estreita é a porta da salvação, onde a gente tem que fazer diferente. E o fazer diferente dá medo, porque eu estou entrando numa área que eu não conheço muito. Então eu prefiro ficar aqui no meio de todo mundo, que se der errado eu passo desapercebido, do que estar lá enfrentando todo mundo fazendo diferente. Vai que eu estou errado, e daí? Não acabou de falar que mais vale um culpado que se arrepende do que 99 justos?
Acredite, o dia que a gente tentar fazer diferente, se prepara para a paulada, porque a árvore que não dá fruto não leva pedrada, tá? Pode ver até dentro da casa espírita, começou uma atividade, você começou a fazer alguma coisa diferente, começou a destacar, começa a ter inveja, começa a ter crítica, começa a ter julgamento. Isso acontece dentro de uma igreja, dentro de uma casa espírita, dentro de qualquer templo religioso, porque a pessoa não faz, mas não quer que o outro faça, porque senão ele vai se sentir mal. Enquanto ninguém estiver fazendo, está tudo bem, ele está bem, porque ele fala, bom, eu não faço, mas ninguém faz. Mas se alguém começar a fazer, ele se sente mal, porque o outro está fazendo e ele poderia estar fazendo aquilo lá também. Então essa é a nossa história, gente. Vamos fazer diferente. Se perdoa. Todo mundo errou aqui? Todo mundo. Eu também. Vamos fazer diferente a partir de agora e daí. Que bom que a gente errou. Admita que errou e faça diferente a próxima vez. Esse é o caminho que a gente tem que aprender. Que Jesus nos abençoe. E Deus nos Chico, foi a nossa prece já passou. Não passa. Vamos aqui. Que possamos manter o nosso coração e o nosso pensamento voltados na proposta do Cristo, que nos convida a olharmos com mais carinho as nossas atitudes, por piores que tenham sido, por piores erros que cometemos, porque só assim nós vamos conseguir ser um discípulo do Mestre, admitindo os erros, pedindo perdão e principalmente se perdoando por tudo aquilo que tenha feito ou falado. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade que nos ofereceu nesta encarnação, de reparar os nossos erros, de admitir que possivelmente estivéssemos errados e corrigir na medida de nossa capacidade, entendimento, respeitando nossos limites. Envolva cada um de nós aqui presente, seja ele encarnado ou desencarnado, para que se perdoe, que leve a mensagem em seus corações para seus lares, e diante daquelas pessoas que lá se encontram, que são difíceis muitas vezes, olhe com mais carinho, porque elas estão implorando amor, não brigas, não discussões. Estão gritando por um abraço, por um pedido de perdão. Envolva, Senhor, a cada um de nós no seu amor e na sua misericórdia. Que assim seja. Que assim seja.